Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículo 43 a seguir. Glória a Deus. Versículo 43 a seguir. Encontrou, diga glória a Deus. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu que na sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um subindo o mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém e amém. Se assente, celebrando ao teu Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, ao lermos o texto do capítulo 18 do livro dos Reis, percebemos ainda que o nome mais mencionado não é outro senão do profeta Elias. E é importante notarmos a qualidade espiritual deste profeta para o capítulo 18. Elias foi conhecido como leão dos profetas. O nome Elias quer dizer: meu Deus é Jeová. E ele foi conhecido por Acabe como perturbador de Israel. O destaque dado ao profeta Elias não está só no campo espiritual. As mensagens advindas do profeta eram claramente inspiradas por Deus, até mesmo aquelas que ele diz que profetiza sobre a sua palavra. Há no escopo da profecia uma inspiração divina. Segundo, a mensagem que o profeta trazia era acarretada de milagres. Terceiro, a importância e a qualidade do profeta enquanto homem, porque ele esteve sujeito ao mesmo nível de pecado que cada um de nós. Ele enfrentou desafios e mesmo como homem ele venceu. Perceba que Elias, ou o profeta Elias, não está somente na qualidade de um profeta do Antigo Testamento. O teu nome, ele é refletido também no Novo Testamento. Por exemplo, João Batista, ele é comparado com o Elias que haveria de vir, pelo mesmo nível de unção que estava sobre Elias e estava então sobre João Batista. Perceba que no monte da transfiguração, aquele momento completamente espiritual, aparece Moisés, que representa a lei, aparece Elias, que representa os profetas, e Jesus estava no monte representando a graça.
Então perceba, irmãos, que Elias e a qualidade do profeta, ela se destaca, ela ressalta os olhos no Antigo Testamento. Agora, o capítulo 18, ele me chama a atenção por alguns detalhes. Quando você lê o capítulo 18, verso 22, Elias, ele levanta a voz e diz: só sobrou eu como profeta. Quando Elias, ele diz que só sobrou ele, nesse instante, Elias, ele estava acreditando que o único profeta do Senhor era ele. Quando você lê 1 Reis 19:18, próprio Deus diz a Elias: olha, eu conservei em Israel 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal e nem beijou a sua imagem. Ou seja, Elias, mesmo você tendo qualidades, você não é o único. Mesmo você tendo apreço pelo âmbito sobrenatural, você não é o único. O que Deus está começando a nos dizer esta noite é que, por mais que você se dedique ao reino, à obra, por mais que você dedique os seus dias a servir ao Senhor com inteireza de coração, você não é insubstituível. Existe sempre alguém que faz um pouco mais do que você. Quem sabe você chegou ao extremo de dizer: se eu não for, o culto não é o mesmo. Se eu não tiver a oportunidade, nada acontece. Se eu não pregar, o negócio não vai. Se eu não cantar, não tem quem cante. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda existe 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Se eu não pregar, vai ter outro pregador. Se você não cantar, vai ter outro que cante. Se o pastor não dirigir o culto, vai ter outro que dirige. Por quê? Porque a obra não é minha, e a obra não é para mim, a obra é do Senhor. Glória a Jesus. Então veja que o Senhor não entregou o monopólio da profecia a Elias. Melhor que fosse, não era único. Isto é importante de vez em quando ouvirmos, para que percebamos a importância que temos para o reino, porém ao mesmo tempo não somos únicos a fazer o que fazemos. Glória a Jesus por isso. O segundo detalhe é que quando Elias ele vai no confronto contra os profetas de Baal, a gente está falando de 450 profetas de Baal, 400 de Acera, totalizando pelo menos 850 profetas idólatras. Elias sobe o Monte Carmelo e prepara tudo. Todos os profetas de Baal retalharam-se, cortaram seus braços, deram talhos no seu braço. O texto diz que eles gritavam, saltavam diante do altar, eles pediam, invocavam a Baal e nada acontecia. A ponto de Elias, ele dizia: quem sabe o teu Deus está dormindo, grite um pouco mais alto. Quando Elias fora invocar o Senhor, o texto diz que Elias, ele simplesmente fez uma oração e antes dela ele reparou o altar que estava quebrado. Então, talvez esta seja uma segunda lição importante para nós hoje. Estamos nos aproximando ao final do ano, né? E quem sabe esta é uma lição importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e quem sabe para o ano que vem. Elias, antes de invocar o Senhor, antes de gritar, antes de fazer uma oração, o texto diz que Elias
reparou o altar que estava quebrado. E é muito interessante isso, porque nós precisamos perceber o estado que está o nosso altar. Ao final de cada ano, precisamos fazer uma retrospectiva espiritual na nossa vida, não aquela que existe na Globo ou em outros canais, que mostra os melhores momentos, mas você precisa fazer uma retrospectiva em sua vida e reparar algumas oportunidades que você teve, umas falhas, e quem sabe ao final do ano você vai percebendo que teu altar não é o mesmo. E o que você precisa fazer é reparar o altar que está quebrado. Por que, pastor? Porque no público eu vou refletir exatamente o estado que está o meu altar. Por isso que em Levítico 6, verso 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pastor, qual é o segredo? Que o fogo de Deus está disponível para o altar. Qual? O que não está quebrado. O fogo de Deus está disponível para o altar. Qual? Aquele que eu já reparei. Então eu profetizo sobre a sua vida nesses dias. É tempo de você reparar o altar, perceber onde teve falhas, erros, pecados. Reparar o altar não é vergonha. Reparar o altar não é retroceder. Reparar o altar não é voltar atrás. Reparar o altar é perceber aonde errou, consertar, pedir perdão e seguir em frente de cabeça erguida. Deixa eu ver quem pode. Então, primeira lição: perceba que você não é o único. Segunda lição: repare o altar que está quebrado. Terceira lição: o texto diz: quando o Senhor se manifesta sobre o altar, Elias corre em direção aos profetas. O texto diz que não sobra um profeta de Baal, nenhum. Elias vira para o seu moço e diz: sobe um monte e olha para a banda do mar. Não viu nada, não. Tenta mais uma vez. Não viu? Também não. Tenta mais uma. Quantas? 7. Retorna 7 vezes. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que tem milagres que não acontecerá no meu tempo. Segundo, tem promessas que não ocorrerão na hora que eu quero. Terceiro, tem coisas que só vão acontecer com a minha insistência. Oh meu Deus! Pastor, isso é Bíblia. Batei e abrir-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vê se é na primeira batida. Batei e... ou seja, não vai ser na primeira batida. Pastor, isso é Bíblia. Olha para Eliseu orientando Naamã. Vai no Jordão. Conheço. Porém conheço outros mais limpos. Mas o que eu estou te mandando é no Jordão. E tem um detalhe: mergulha. Só uma vez não. Vai mergulhando. Quando chegar ao número 7, você vê como você vai ficar. Por quê? Porque tem milagre que não acontece na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É na perseverança. Levanta a tua mão, glória. Não deu certo, orou pela esposa e ainda não aceitou Jesus. Tenta mais uma vez. Orou pelo filho, o filho não quer nada para a igreja. Tenta mais uma vez. Orou pela filha, mas ela não quer vir para o culto. Convida mais uma vez. Foi numa multinacional, colocou um currículo e ninguém te chamou. Tenta mais uma vez. Montou o teu próprio negócio, não deu certo, faliu, quebrou. Tenta
precisava perseverar. E essa é a capacidade que temos, irmãos, de entender que o que quero ainda não consegui enxergar, mas não é por causa disso que eu vou desistir. Moisés fica diante dos seus olhos, mar vermelho. Eu vou te clamar, Senhor, então para de clamar. Por que clamas a mim? Primeira vez na Bíblia que o Senhor manda parar de orar. Pare de clamar. Por que clamas a mim? Agora é agir. Diga ao povo de Israel que marcha. Que tem diante dos olhos mar vermelho. Mas o que está vindo aí? Um povo marchando na face da terra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem coisas que vão vir na insistência. O texto diz que na sétima vez, o moço do profeta, ele retorna tendo uma percepção. A percepção que ele teve é de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um. Tem até um hino, né? E é interessante porque o que ele via não estava condizendo com o que ele esperava. Isso é interessante. Às vezes o que vamos perceber é em menor quantidade do que aquilo que o Senhor prometeu. Pastor, me prova na Bíblia. Na Bíblia. O que o povo está andando? Mas muito tempo. O que o povo tem para comer? Não tem nada. Despede o povo agora, eles morrem no deserto. Jesus disse para os discípulos: o que esse povo tem? O que vocês têm para comer? Filipe aparece com 5 pães e 2. 5 pães e 2 peixes. É pouco para aquilo que eles precisavam. Jesus pega, apresenta e dá graças e alimenta a multidão. Tem coisa que vamos receber que é em menor proporção do que aquilo que eu esperava, mas eu preciso entender quais são os segredos de Deus para aquilo. Davi, para onde você vai? Levar queijo para os irmãos e um para o capitão. Quando ele chega lá, ele vê Golias arrasando o povo de Israel, humilhando o povo de Israel. De repente ele se posiciona, com autorização do rei, ele se prepara e diz assim: porque quem pensa que é esse tal incircunciso? Ele não pega um armamento pesado, lança e escudo, ele pega 5 pedras. É pouco para a demanda, é pouco para aquilo que ele precisava, mas Deus usa um pouco que ele tem. Meu Deus! Pastor, estou quase acreditando. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a mulher vai ao profeta e diz: tua serva não tem nada, senão botija de azeite. O profeta diz: está aí. Mas o que tenho não paga o que eu preciso. Mas é o início. Aleluia! Vai na casa dos vizinhos, pega vasos vazios emprestados, entra em casa com teus filhos, fecha a porta. O texto diz que o azeite foi derramado sobre os vasos, e quando tinha vaso ia se encher. Aleluia! Só qual é o segredo? É que desvalorizamos as poucas coisas. Desvalorizamos a nuvem pequena. Desvalorizamos a botija de azeite. Desvalorizamos as 5 pedras. Desvalorizamos os 5 pães e 2 peixinhos. Alguém está pegando isso? Só que para a execução de um grande milagre, primeiro Deus precisa de poucas coisas. Oh, glória a Jesus. O que você está vendo? Pequena nuvem. A nuvem é pequena, mas a promessa é grande. Que promessa? Essa promessa está conectada ao capítulo
17, verso 1. Elias levanta a voz e diz em Israel: não haverá chuva, até que eu volte a dizer. E por que Elias, em Deus, profetiza a ausência de chuva? Pela atitude dos adoradores de Baal, liderado pela sacerdotisa Jezabel, acreditarem que a chuva era uma manifestação de bênção de Baal. Ou seja, choveu foi Baal. Aí Elias levanta a voz e diz: acabou a chuva. É Baal? Sei que não é, mas acabou a chuva. Até que eu volte a dizer. E sabe quando ele diz? Quando o moço viu a pequena nuvem. Pastor, não entendi. A visão é de coisa pequena, porém a persistência vai trazer a chuva. Quando o moço retorna ao profeta e diz: eu vi, a expectativa era a menor possível, porque o que vi não condiz com aquilo que você disse. Você disse chuva, eu vejo nuvem. Você disse grande chuva, eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Você disse coisa grande, e o que eu estou vendo é uma nuvem pequena. Quando o moço diz ao profeta, o profeta diz para o moço: você já viu o que precisava? Desce, vai no rei Acabe, diz para ele emparelhar os carros. Mas por quê? Porque você viu nuvem pequena. Eu já sinto o cheiro da chuva. Levanta a tua mão para o céu. Toque em alguém, profetiza sobre a vida dele. Diga para ele: a nuvem pequena está determinando coisa grande da parte de Deus, que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu projeto, sobre os teus filhos. Levanta a mão, abre a boca e... emparelhe o carro, desça depressa, para que a chuva não te apanhe. Ou seja, entre a pequena nuvem até a chuva não demorou muito. Vou repetir: entre a pequena nuvem e a grande chuva não demorou muito. Pastor, não entendi. Entre o sinal e a realização não vai demorar muito. Aleluia! Entre perceber ossos secos se ligando, Ezequiel 37, e se levantar um grande exército, não demorou muito. Entre pegar 5 pedras e o gigante está caído, não demorou muito. Entre abençoar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão, não demorou muito. Pastor, não entendi. O que você está pensando que vai demorar muito, o Senhor pode fazer ainda esse ano. Levanta a mão e pega aí. Eu estou recebendo essa palavra. Glória. Quem sabe alguém está orando e dizendo: Senhor, se for em 2026, aleluia, já está bom para mim. Se for no meado de 2025, já está legal. Deus está dizendo: eu tenho poder para fazer essa pequena nuvem se tornar, meu Deus. Abra a boca, eu vou te dar 10 segundos para você, só você que crê, adorar a Jesus. Eu creio, existe uma pequena ponte que o Senhor está construindo hoje, entre a pequena nuvem e uma grande chuva. Foi a percepção de Elias junto com o moço. O moço disse: pequena nuvem. Elias disse: desce correndo, desce depressa e avisa Acabe. De repente o céu se enegreceu, o vento
forte começou a soprar. Pastor, não entendi ainda. A pequena nuvem anuncia a grande chuva, mas o grande vento diz que ela está bem perto. Não entendi. Essa palavra é para alguém que está no grande vento. Não está entendendo o que está acontecendo. Quanto mais ora e pede a Deus, parece que as coisas é o grande vento. Já passou a etapa da pequena nuvem. Você já está no grande vento. E Deus está dizendo, suporta mais um pouco. Já está vindo ela aí. Eita, oh glória. Suporta mais um pouco, porque a poderosa chuva de bênção, ela está vindo sobre a tua vida. Oh glória. Suporta mais um pouco, não desiste, porque o que o Senhor prometeu ao teu respeito vai acontecer. Só quem acredita glorifica Jesus. Glória a Deus. E eu encerro te dizendo isso. Elias em todo o tempo liberou a palavra. Ao final de um momento em que ele enfrenta os profetas de Baal, ele já disse: a chuva vai voltar. Junto com a chuva, produtividade. Junto com a chuva, a agricultura volta a brotar os seus ramos. Junto com a chuva, o exercício de alimentar os ribeiros uma vez secos. Junto com a chuva, a prosperidade de Deus. Áreas improdutivas da tua vida, Deus está dizendo: eu vou começar a irrigar, eu vou começar a abastecer, vou começar a frutificar, e você vai começar a celebrar pela produtividade. É o que Deus vai começar a fazer nesses dias em nossa vida. Alguém recebe esta palavra? Fique de pé comigo esta noite em nome de Jesus.